Só tem um que vai ter alguma coisinha, né? É o do município 34. Bom dia a todos. Bom dia. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio em respeito ao Plínio Pereira Souto, que foi empregador em Campos Novos, uma pessoa do bem, extremamente do bem, e faleceu essa semana passada. Nossos sentimentos aos familiares. E também ao professor Neno, né, Valdeir Menegus, que faleceu em complicações do Covid. A gente gostaria de prestar o nosso respeito a todos os familiares. Havendo um número elevado de vereadores, pedimos a proteção de Deus para que ilumine esta casa de leis e dou por instalada a presente sessão extraordinária. Passaremos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a leitura do projeto de lei número 031/2021. Só pela ordem, senhor presidente. Dou a dispensa da leitura, tendo visto que todo mundo já está ciente do projeto. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura do projeto? Sim. Vou ler o cabeçalho. Dispõe sobre a elaboração e aprovação do plano diretor de controle de erosão rural do município de Campos Novos Paulista. A senhora secretária fará a leitura dos pareceres das comissões competentes, referente ao projeto número 031/2021. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir dispensa. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura dos pareceres das comissões? Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei. Está em votação o projeto de lei número 031/2021. Nos termos regimentais, a votação será nominal, respondendo por ordem dos senhores vereadores. Sim ou não, medidas que forem chamadas pela primeira secretária. Eliana? Sim. Benedito? Sim. Paulo? Sim. Edson? Sim. André? Sim. Décio? Sim. Alexandre? Sim. Aline? Sim. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária fará a leitura do projeto de lei número 032/2021. Só pela ordem, senhor presidente. Também queria pedir a dispensa da leitura, tendo visto que todo mundo tem um projeto em mãos, não é um projeto que vem só melhorar a nossa população e a nossa cidade. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura do projeto? Sim. Também vou ler o cabeçalho. Institui normas e diretrizes para a concessão de provisões assistenciais eventuais no âmbito do município da Estância Climática de Campos Novos Paulista, nas espécies que especificam e adotam outras providências. A senhora secretária fará a leitura das pareceres das comissões competentes, referente ao projeto número 032/2021. Pela ordem, gostaria de pedir dispensa. Todos estão de acordo com a dispensa dos pareceres das comissões? Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei. Está em votação o projeto de lei número 032/2021. Nos termos regimentais, a votação será nominal, respondendo por ordem dos senhores vereadores. Sim ou não, medidas que forem chamadas pela primeira secretária. Eliana? Sim. Benedito? Paulo? Edson? André? Décio? Alexandre? Aline? Sim.
Aprovado por unanimidade. A senhora secretária para a leitura do projeto de lei número 033/2021. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de dispensar a leitura, haja vista que nós temos o projeto em mãos. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura do projeto? Sim. O referido projeto dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, FMDI, da Estância Climática de Campos Novos Paulista e da outras providências. A senhora secretária para a leitura dos pareceres das comissões competentes, referente ao projeto número 033/2021. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de estar pedindo a dispensa da leitura. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura dos pareceres das comissões? Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei. Está em votação o projeto de lei número 033/2021. Nos termos regimentais, a votação será nominal, respondendo por ordem dos senhores sim ou não, à medida que forem chamados pela primeira secretária. Eliana, Benedito, Paulo, Edson, André, Décio, Alexandre, Aline, sim. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária para a leitura do projeto de lei número 034/2021. Pela ordem, senhor presidente. Também nós gostaríamos de pedir a dispensa da leitura. Todo mundo tem os projetos, né? E são os projetos bons passados, né? Todos estão de acordo com a dispensa da leitura do projeto? Sim. O referido projeto cria o Fundo Municipal de Cultura do município da Estância Climática de Campos Novos Paulista. A senhora secretária para a leitura dos pareceres das comissões competentes, referente ao projeto número 034/2021. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de dispensar a leitura dos pareceres. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura dos pareceres das comissões? Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei. Está em votação o projeto de lei número 034/2021. Nos termos regimentais, a votação será nominal, respondendo por ordem dos senhores vereadores sim ou não, à medida que forem chamados pela primeira secretária. Eliana, Benedito, Paulo, Edson, André, Décio, Alexandre, Aline, sim. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária para a leitura dos projetos de lei número 035/2021. Gostaria de pedir a dispensa da leitura do projeto. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura do projeto? Sim. A senhora secretária para a leitura dos pareceres das comissões competentes, referente ao projeto número 035/2021. Pela ordem, queria pedir a dispensa da leitura do parecer. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura dos pareceres das comissões? Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação o parecer das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levantem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei. Está em votação o projeto de lei número 035/2021. Nos termos regimentais, a votação será nominal, respondendo por ordem dos senhores vereadores sim ou não, à medida que forem chamados pela primeira secretária. Eliana, Benedito, Paulo, Edson, André, Décio, Alexandre, Aline, sim. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária para a leitura do projeto de lei número 036/2021. Pela ordem, presidente,
gostaria de estar pedindo dispensa da leitura, tendo visto que todos estão com o projeto em mãos. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura do projeto? Sim. Sim. A senhora secretária para a leitura dos pareceres das comissões competentes, referente ao projeto número 036/2021. Só pela ordem, presidente, também eu queria pedir a dispensa da leitura dos pareceres. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura dos pareceres das comissões? Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam sentados, e aqueles que não estiverem de acordo, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei. Pela ordem, só vou ler o cabeçalho. Dispõe sobre a criação, constituição e funcionamento do Fundo Municipal de Esporte e institui o seu Conselho Gestor. Está em votação o projeto de lei número 036/2021. Nos termos regimentais, a votação será nominal, respondendo por ordem dos seus vereadores, sim ou não, à medida que for chamado pela primeira secretária. Eliana. Sim. Benedito. Paulo. Sim. Edson. Sim. André. Sim. Décio. Sim. Alexandre. Sim. Aline. Sim. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária para a leitura do projeto de lei número 037/2021. Pela ordem, eu gostaria de pedir dispensa da leitura do projeto. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura do projeto? Sim. Só vou ler o cabeçalho. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, da Estância Climática de Campos Novos Paulista e da outras providências. A senhora secretária para a leitura dos pareceres das comissões competentes, referente ao projeto número 037/2021. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de estar pedindo dispensa também da leitura. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura dos pareceres das comissões? Sim. Está em discussão o parecer das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam sentados. E aqueles que não estiverem de acordo, se levante. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei. Está em votação o projeto de lei número 037/2021. Nos termos regimentais, a votação será nominal, respondendo por ordem dos seus vereadores, sim ou não, à medida que forem chamados pela primeira secretária. Eliana. Sim. Benedito. Paulo. Sim. Edson. Sim. André. Sim. Décio. Sim. Alexandre. Sim. Aline. Sim. Aprovado por unanimidade. A senhora secretária para a leitura do projeto de lei número 038/2021. Pela ordem, senhor presidente, pede a dispensa aí da leitura do projeto, é um projeto bem interessante e beneficente para o município. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura do projeto? Sim. O projeto dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e da outras providências. A senhora secretária para a leitura dos pareceres das comissões competentes, referente ao projeto número 038/2021. Também eu gostaria de pedir a dispensa, senhor presidente, da leitura. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura dos pareceres das comissões? Sim. Está em discussão os pareceres das comissões competentes. Está em votação os pareceres das comissões competentes. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam sentados. E aqueles que não estiverem de acordo, se levante. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei. Só pela ordem, senhor presidente. A gente tem só a dizer que o projeto de lei esse aqui é um projeto que veio para estar melhorando. E a gente sabe que são, acho que 10 pontos somado a mais, né? Então, meio-dia, meia-noite está sofrendo, então a gente votando o projeto dessa aí, o outro vai estar melhorando mais ainda o meio ambiente nosso aí, para a população nossa aí. Pela ordem, senhor presidente, todos os projetos que nós votamos hoje e aprovamos são de extrema necessidade e extrema importância para o nosso município. Turismo, do idoso, assistência social. Então são projetos que vêm somar uma qualidade de vida melhor para todos os municípios.
Está em votação o projeto de lei número 038/2021. Nos termos regimentais, a votação será nominal, respondendo por ordem dos senhores vereadores, sim ou não, a medidas que forem chamadas pelo primeiro secretário. Eliana. Sim. Benedito. Sim. Paulo. Sim. Edson. Sim. André. Sim. Décio. Sim. Alexandre. Sim. Aline. Sim. Aprovado por unanimidade. Comunico aos novos vereadores e demais pessoas presentes que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de maio do corrente ano, às 18 horas. Agradeço a presença dos senhores vereadores e demais pessoas presentes, em especial a Deus, e dou por encerrada a presente sessão extraordinária. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.